Então, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso, certo? E hoje o vídeo é bem curtinho, só falando a respeito de MMC e MDC, algumas situações que podem vir a aparecer para vocês e reforçar um pouco mais o tema que foi apresentado no trabalho do encontro passado. Então, fiquem comigo, vejam um pouco a respeito dessa situação, é um vídeo curtinho, certo? Espero que vocês compreendam o recado, beleza? Então, bem, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso vídeo, hoje falando a respeito do cálculo do MMC e do MDC. Não vou me prender muito a detalhes a respeito desse tema, até porque é um tema bem simples e tranquilo, e vocês já me provaram por A mais B que tem condições e não tem dúvida a respeito da situação. Entretanto, vamos falar um pouco a respeito. Já fui direto aqui para alguns exemplos para ganharmos tempo, então olha o primeiro exemplo e o que diz. Calcule o MMC e o MDC, e ele deu aqui dois valores, só para a gente ver realmente como se calcula essas situações. Então aqui não tem muito mistério não, eu vou simplesmente aqui. Detalhe, essa é uma das maneiras, é a maneira mais tradicional, diga-se de passagem, de se efetuar o cálculo tanto do MMC como do MDC. Então observem aqui, eu vou passar essa barrazinha como vocês podem estar observando, eu vou utilizar os números primos ou fatores primos, a decomposição com fatores primos, que no caso eu vou iniciar pelo 2 e aqui vou dividir, no caso 18 dividido para 2 vai dar 9, 60 dividido para 2 vai dar 30, ainda dá para dividir por 2, o 9 não dá, repete, mas o 30 dá, que vai dar 15. E agora vai ser por 3. O 9 divide, que vai dar 3, e o 15 também divide, que vai dar 5. Consequentemente, agora vai ser por 3, onde eu vou dividir esse 3 e repetir o 5. E agora eu vou colocar aqui o 5 para dividir esse 5 e repetir o outro 1. Consequentemente, chegando no 1, eu percebo que vou finalizar aqui as divisões. E agora eu vou analisar a seguinte coisa. Para eu encontrar o MMC, que todo mundo já sabe que é mínimo múltiplo comum, ou seja, todo número possui um múltiplo, e o menor múltiplo comum de dois ou mais números pode ser encontrado através desse pequeno algoritmo. Eu vou multiplicar todos esses fatores que eu encontrei aqui, como no caso 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai me dar como MMC 180. Já o MDC já pode ser encontrado de uma maneira diferente. Em vez de analisarmos todos os fatores que eu encontrei, eu vou analisar apenas aqueles fatores que dividiram os números simultaneamente, como por exemplo, esse 2 dividiu ambos, esse 3 dividiu ambos e apenas eles. Consequentemente, somente eles é que eu vou multiplicar. Consequentemente, 2 vezes 3 é 6 e 6 é o meu MDC. Então, tá aí. Para eu encontrar o MMC, eu multiplico todos os fatores. Para eu encontrar o MDC, que é máximo divisor comum, eu vou multiplicar apenas aqueles que dividiram os números simultaneamente, seja 2, seja 3, seja quantos números estiver no meu cálculo aqui, ok? A mesma coisa nós iremos fazer aqui, ó. Passou a barrazinha, bonitinha. E vou começar sempre pelo menor primo que existe, que é 2. Se não tiver como ser 2, aí eu passo por 3, aí passo por 5 e assim por diante. Então aqui, 210 dividido para 2, eu sei que vai dar 105. 462 dividido para 2 vai dar 231. Que ainda, nesse caso, deixa de ser por 2 e passa a ser por 3. 105 dá para dividir por 3? Dá, vai dar 35. Consequentemente, 231 dividido para 3 vai dar 77. Então, percebe-se que aqui já deu para dividir também simultaneamente, usando o fator 3. Só que desta vez eu vou utilizar aqui o 7.
Eu vou utilizar o 7 antes do 5 só para mostrar para vocês que é questão mesmo de estética, de beleza do cálculo, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então eu vou botar aqui o 7. E eu sei que 35 dividido para 7 vai ser igual a 5. E 7 dividido para 7, 77, perdão, dividido para 7 vai ser igual a 11. Então, aqui agora vai ser por 5, que vai dar 1. E eu vou repetir o 11, que também agora vai ser por 11, que vai dar 1. E aqui eu vou repetir o 1. Consequentemente, para eu encontrar o MMC, eu vou ter que multiplicar todos os fatores que eu tenho aqui, que eu encontrei. No caso, 2 vezes 3, vezes 7, vezes 5, vezes 11. Efetuando essas multiplicações, eu tenho 2 vezes 3, 6, vezes 7, vezes 5, vezes 11, que vai dar 2.310. 2.310 é o número que representa o nosso MMC. E para eu encontrar, nesse caso, o MDC, que é o máximo divisor comum, aí nesse caso, como já tinha dito no exemplo anterior, nós vamos utilizar apenas os números que dividiram eles simultaneamente. No caso, aqui foi o 2 e foi o 3 e também o 7. Então, nesse caso aqui, o produto desses três fatores, ele é que vai ser a representação do nosso MDC. Aí, no caso, eu tenho 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2 vai dar 42. E 42 representa o nosso MDC, máximo divisor comum. Ou seja, os números possuem um divisor, uma sequência de divisores. O maior desses divisores em comum que esses números possuem vai ser o 42, ok? Então vamos dar continuidade respondendo alguns probleminhas a respeito ainda de MMC, só para a gente entender melhor do que se trata o assunto, ok? E eu já trouxe aqui uma outra questão para vocês que diz o seguinte: no alto da torre de uma emissora de TV, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira 15 vezes por minuto e a segunda 10 vezes por minuto. Se num determinado instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos isso voltará a acontecer? Então, essa situação é uma situação que envolve o cálculo do MMC, do mínimo múltiplo comum, certo? É que nem falaram na apresentação dos trabalhos, quando se trata de uma situação futura, de como vai acontecer, qual é o instante que determinada situação vai acontecer simultaneamente, essas problemáticas e essas palavras-chave nos remetem ao cálculo do MMC. Quando se fala de problemas como quero dividir em tamanhos de maior tamanho possível, sem que sobre pedaços, aí a gente se trata de um cálculo de MDC. Então, sabendo que aqui é um cálculozinho de MMC, eu sei que a primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Então, basicamente, eu vou pegar o 15, eu vou pegar o 10 e vou aqui calcular o MMC deles. Bem tranquilo, bem fácil, bem simples. Então, começando pelo 2, eu vou repetir o 15 e aqui vai dar 5. Agora vai ser por 3, aonde vai ficar 5 e eu vou repetir o 5. E agora sim vai ser por 5, que vai dar 1 e vai dar 1. E, consequentemente, o nosso MMC vai ser 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 5, que vai dar 30. Então, conseguimos conjecturar que esse evento vai acontecer simultaneamente novamente após 30 segundos de ter
acontecido a primeira vez, ok? Então, se pisca 15 vezes por... detalhe, não é segundos não, viu? É minutos. A situação está sendo dada em minutos. Então, 15 vezes por minuto, 10 vezes por minuto. Então, daqui a 30 minutos é que isso novamente irá acontecer, ok? Então, vamos aqui responder mais alguns exemplos e dar continuidade ao tema que está sendo trabalhado, ok? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, eu trouxe aqui mais um exemplo, ainda também de MMC, onde diz que o seguinte: José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 pratos de 3 marcas distintas nas prateleiras, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Quantos pratos ele tem nesse mercado? Uma das maneiras bem simples e tranquilas de se resolver esse exemplo ou esse problema seria, primeiro, analisar. Eu não sei a quantidade de pratos que ele tem, mas eu sei que ele quer organizá-los de 12 em 12, 15 em 15 ou de 20 em 20 e sempre vai sobrar um. Ou seja, eu vou pegar e vou tirar o MMC desses valores que foram citados aqui na questão. Consequentemente, o MMC vai ser aqui por 2, que vai dar 6, repete o 15 e vai dar 10. Continua por 2, que vai dar 3, repete o 15 e aqui vai dar 5. Ainda agora por 3, que vai dar 1, que vai dar 5 e repete o 5. E agora eu vou dividir por 5, que vai ficar 1. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1 também. Então, percebe-se que eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 12, 60. 60 é o que a gente chama de MMC de 12, 15 e 20. É o mínimo múltiplo comum que existe entre esses 3 valores. Mas o problema acabou aqui? Não, não acabou. Ele não tem 60 pratos. Ele quer organizar de 100 a 150 pratos. Está aqui no enunciado. Então, para que ele consiga essa proeza, primeiro eu tenho que analisar esse resultado que eu tenho e verificar quais são os múltiplos de 60. E daí eu vou perceber que os múltiplos de 60 seriam o 0, o próprio 60, o 120, depois eu tenho 180 e assim sucessivamente. Eu já paro por aqui, por quê? Porque 180 estourou o valor no qual ele está trabalhando. Ele quer organizar de 100 a 150 pratos. Então, ele tem, obviamente, no máximo 120 pratos, que é o valor que vai satisfazer a situação. Então, levando em consideração que o múltiplo de 60 que satisfaz a situação é 120, acrescendo mais um prato, porque aqui ele diz que sempre restando um, então totaliza-se 121 pratos que o nosso amigo José possui nesse supermercado e precisa organizar. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos dar continuidade respondendo alguns exemplos de MMC ainda. Entretanto, como é que eu posso dizer, outras situações que envolvem o cálculo do MMC, certo? Pois é, galera. Então, como eu tinha dito a vocês, eu trouxe aqui uma situação que é a parte onde se trabalha a questão de expressões literais, ou seja, letras e números envolvendo soma e subtrações de fração, onde é necessário tirar o MMC de partes literais. E nada mais justo do que nós vermos alguns exemplos a respeito disso para nos familiarizarmos com a situação. Então, para otimizar aqui o espaço, eu vou pegar e vou simplesmente traçar a retinha que nós acabamos aqui de traçar para começar o nosso cálculo.
Ele quer que a gente determine o MMC de 18x ao cubo y ao quadrado, aqui no caso 9x ao quadrado y ao cubo, e de C, que é 6xyz. Entendam que aqui eu estou só otimizando o espaço, mas o MMC vai ser tirado desse e desse, ok? E o que é que eu preciso saber? O MMC, certo, de números ou de expressões algébricas como essas que vocês estão vendo aqui, é muito tranquilo de fazer. Primeiro eu vou fazer normalmente utilizando todos os princípios matemáticos que nós já conhecemos. Aqui eu tenho 18, tenho 9 e tenho 6. Então automaticamente eu já vou concluir que eu vou dividir tudo isso daqui por 2. E vai ficar 18 por 2, que vai ficar 9. 9 por 2 não vai, eu vou repetir. E 6 por 2, que vai dar 3. Consequentemente, essa foi a parte numérica, ainda tem a parte literal. E a parte literal eu sempre vou escolher os números e letras, sempre utilizando a ordem, certo? E sempre pegando a que tiver o menor expoente. Então, nesse caso, xy, xy, xy. Então, aqui vem também o xy. E o que tem menor expoente, de fato, é o x elevado a 1 e o y elevado a 1. Então, x ao cubo dividido para x vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado dividido para y vai ficar y. X ao quadrado dividido para x vai ficar x, e y ao cubo dividido para y vai ficar y ao quadrado. E nesse caso, x para x vai dar 1, que não preciso colocar, termo neutro da multiplicação. Y por y também vai dar 1. E o z, que eu não vou dividir, eu vou só repetir ele aqui. Igualmente eu faço em outros procedimentos, ok? E agora eu tenho isso aqui, que eu vou colocar quem? O 3, porque divide todos os coeficientes numéricos. Então, 9 por 3 é 3, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1, que eu não há necessidade de eu colocar. E agora, a parte literal, nesse caso, vai ser quem? A parte literal continua sendo xy. X ao quadrado dividido para y fica x. Y dividido para y fica 1. Não precisa. X para x é 1. Y ao quadrado dividido para y vai dar y. E nesse caso, 3 para 3 é 1. E o z não tem nenhum que vá dividi-lo, eu vou só repetir. E entendam que eu botei esse 1 só para que a gente perceba que foi feita a divisão, mas, repito, não há necessidade, ok? E agora eu vou dividir por quem? Por 3 de novo. Daí eu tenho 3x dividido para 3, 3 dividido para 3 é 1, 3 dividido para 3 é 1, e o 1 eu vou só repetir, ou vou repetir a título mesmo de organização, para a gente não se perder aqui, ok? Mas repito, não há necessidade, é só para a gente entender que, pá, aqui vai finalizar. E aqui, neste caso, vai ficar x, y e z. Eu vou dividir isso daqui por quem? Eu vou começar dividindo por x. E vai ficar x para x, que fica 1 também. Não há necessidade. Y não dá para dividir para x, então eu vou colocar aqui o y. E z não dá para dividir para x, eu vou repetir também o z. Agora eu vou dividir tudo por y, vou repetir o 1. Aqui vai ser 1, porque y por y vai dar 1. E aqui eu vou repetir o z. E agora, para finalizar, tudo dividido por z. Repete o 1, repete o 1. E nesse caso, z por z também vai dar 1. Acabei aqui o meu problema. E logo eu consigo perceber que o MMC dessas expressões algébricas aqui é bem tranquilo de entender. Ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 18, x vezes x vezes x vai dar x ao cubo. Y vezes y vezes y também vai dar y ao cubo. E o z que ficou aqui também dentro da nossa multiplicação vai entrar na parada também, ó.
Então, eu percebo que o MMC vai ser 18x ao cubo y ao cubo z. Se eu tivesse algum problema ou alguma expressão que precisasse do MMC dessas expressões algébricas, o MMC é representado por 18x ao cubo y ao cubo z, ok? Aí essa questãozinha aqui, galera, eu estou deixando aqui como desafio para vocês. Deem uma olhada nela, tentem responder e envie lá no meu e-mail institucional a resolução dela, certo? É um desafiozinho para vocês se animarem e se divertirem também, assim como eu estou me divertindo agora, beleza? Então, galera, como vocês observaram, algumas situações, dei mais ênfase no MMC, certo? Até porque é um tema tranquilo, um tema fácil, no qual eu acredito que vocês não vão sentir dificuldade nenhuma, certo? Então, espero que tenham compreendido o recado, fiquem com Deus, de já desejo a todos um forte abraço e bons estudos a todos.